Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, damos acolhimento a cada um que se achega com sinceridade de alma para adorar e louvar, para bendizer e exaltar a Deus, para falar-lhe em oração e para ouvir a sua voz que fala poderosamente aos nossos corações. Tenhamos um tempo de introspecção e preparação para tomarmos parte nestes atos que terão lugar aqui e agora e sejamos conduzidos nesta hora de enlevo espiritual pela nossa querida musicista, pianista e organista Gisele Santana. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos para falarmos juntos com o nosso Deus. Esse momento de adoração, nós o adoraremos através das nossas preces. Feche os olhos, faremos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, buscamos a Tua face e louvamos o Teu nome, pois Tu és Deus grandioso, Deus majestoso, Deus que criou todas as coisas. E nós nos alegramos em ser Seus filhos. Nos alegramos, Senhor, porque o Senhor mesmo nos trouxe a este lugar para buscar a Tua face e ouvir a Tua voz. Fala conosco, recebe os nossos louvores, a nossa adoração. É o que te pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ao Senhor bendito e santo, tributai louvores. É o convite do coro Aideia Moraes, obra de Franz Joseph Haydn, nas vozes do coro, com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, e a regência do nosso querido presbítero Eduardo Bertolossi Beato. Ouçamos o coral em espírito de adoração e louvor a Deus. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo, se tiver uma Bíblia consigo. Abra comigo no livro dos Salmos, no Antigo Testamento, portanto. Nós estamos abrindo juntos no Salmo de número 139, Salmo de Davi, cuja leitura faremos completa. Se você tem uma Bíblia perto de você,
Tome-a nas mãos nesta hora. Vamos fazer esse proveitoso exercício que é o de lermos juntos a palavra de Deus, que sempre fala aos nossos corações e o faz com eloquência. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no Salmo 139, Salmo de Davi, a cuja leitura completa procedemos desde agora, palavra que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando, no oculto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Este anseio manifesto pelo salmista é o nosso também. Nos apropriamos de suas palavras e fazemos delas parte da nossa oração. Desejamos que aquele Deus que nos sonda e nos conhece, veja se há em nós algo que precisa ser mudado e o mude. É tempo de apresentarmos ao Todo-Poderoso a confissão dos nossos pecados, de rogarmos o seu perdão e recebermos o renovo que vem com a sua graça e a sua misericórdia, que insistentemente faz derramar-se sobre as nossas vidas. Se você puder, onde você está, dobre agora os seus joelhos, coloque-se aos pés do Senhor e receba dele o conforto que é sem par. Bendito Deus, eterno Pai. Os nossos joelhos se dobram ante a Tua presença para te clamar, Senhor, por perdão. Conscientes dos nossos erros, das nossas falhas, a nós só nos cabe clamar a Ti, Senhor, que tenha piedade de nós. Não queremos, Pai, viver longe de Ti. E sabemos que o pecado nos afasta do Senhor. Por isso, outra vez, derrama sobre nós o Teu perdão. Outra vez, age com misericórdia e nos purifica, Senhor. Nós te somos gratos, pois assim a Tua palavra nos ensina.
Que o Senhor é Deus maravilhoso, Deus de amor, Deus de graça e misericórdia, que diante da nossa triste confissão não se furta de nos perdoar. E nós sentimos paz no coração. Por isso te agradecemos pelo perdão e ainda te suplicamos. Fica conosco, Senhor. Cuida de nós. Continua a nos fortalecer diante das dificuldades, diante das lutas. Continua, Senhor Deus, a abençoar aqueles a quem nós amamos. É o que te pedimos com o coração cheio de fé e alegria, em nome de Jesus. Amém. É chegado o momento de exercitarmos o nosso compromisso com a causa do Evangelho, nosso zelo e fidelidade perante um Deus que é sempre zeloso e fiel para conosco. O ato do ofertório é caro à nossa tradição litúrgica, cheio de valor e significado para nós. E você pode e deve participar do mesmo, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais que estão disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e faz o seu Pix, a sua transferência, tudo de forma segura, prática. Participe, envolva-se e seja uma bênção na vida da sua igreja, para que ela continue sendo uma bênção na vida de muitos também. Vamos orar e pedir a Deus que, com o seu poder, consagre os recursos que ora confiamos aos cuidados da instituição. Falemos com o Senhor. Deus nosso, Pai bendito, nós te louvamos, pois tens sustentado as nossas vidas com as tuas mãos e na tua providência temos descansado. Te bendizemos, Senhor, pois trazer dízimos e ofertas aos cuidados da igreja é um grande privilégio que exercemos com alegria e liberalidade, na certeza de que Tu és a fonte de toda boa dádiva e de todo o dom perfeito de que podemos usufruir. E sabemos que esta Tua mercê para conosco é qual manancial jorrando para a eternidade. Portanto, jamais nos faltará, pois és fiel. Rogamos-te, Senhor, que abençoes e consagres os dízimos e as ofertas do teu povo e que nas tuas mãos estes recursos prosperem, servindo sempre para o cumprimento da tua vontade boa, perfeita e agradável aqui onde nos puseste, neste bairro de Copacabana e aonde mais nos impulsionar o Espírito Santo que é teu. Este é o nosso desejo, esta é a nossa prece, a nossa humilde petição, feita no nome santo de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Enche o nosso coração de alegria saber que é o nosso Deus que nos sustenta, que é Ele quem cuida de nós. Por isso, nos nossos lábios surge um canto de louvor. Ouviremos agora o coro Aideia Moraes cantando Glorificação.
Convido você a mais uma vez abrir comigo a sua Bíblia. Desta feita, no Novo Testamento, nós vamos ao Evangelho de Lucas. Encontre em Lucas o capítulo 16, e nele o trecho que vai do versículo 19 ao 31. É o trecho da nossa leitura, é o texto que servirá a nossa reflexão de hoje. Estamos no Novo Testamento, estamos em Lucas, estamos no capítulo 16, lendo a passagem que vai do versículo 19 ao 31, onde se diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler trata-se de uma célebre passagem do Evangelho de Lucas, um texto bastante conhecido. Uma parábola contada por Jesus, protagonizada por 2 personagens, um homem rico que permanece anônimo e um mendigo chamado Lázaro. Como protagonistas dessa história, estas 2 personagens se mostram construídas de uma forma, eu diria, quase caricatural. São delineadas por meio de certos atributos que fazem evidenciar um grande contraste entre ambos. De um lado está um homem rico, de outro lado, um homem muito pobre, em condição mendicante. O nome do rico não é citado. O nome do pobre, do mendigo, é precisado: Lázaro. A estrutura tem 2 momentos. No primeiro momento, ela nos descreve a situação das personagens enquanto nesta vida terreal, que eu e você partilhamos. E num segundo momento, a cena nos leva à condição que as mesmas encontram na vida que está para além desta. E a partir desta história, que é contada por Jesus, por meio destas personagens, eu diria algo caricaturais, lições importantes são dadas a nós. E são estas que nós queremos perscrutar nas entrelinhas do texto. Mas, para tal, eu gostaria de dedicar um olhar um pouco mais atento a estas 2 figuras. Vamos olhar para cada uma delas em separado e depois apreciar o resultado das suas ações. A primeira personagem nos é apresentada como alguém que vive
em meio à opulência. É aquilo de que nos fala o versículo 19, quando nos conta que aquele homem rico se vestia de púrpura, de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Note que os adjetivos reforçam toda aquela situação de maneira que ela se avulta verdadeiramente notável aos nossos olhos. Não se trata apenas de um homem rico, mas de alguém destacadamente rico, que continuamente se regala e que o faz de maneira esplêndida, ou seja, que dispõe de uma abundância de recursos notável e que folga no conforto que desta abundância lhe advém. Veja que as suas vestimentas combinam a púrpura e o linho finíssimo, diz o texto. E estes elementos, no contexto daquela época e daquela sociedade em particular, são elementos distintivos de luxo e de sofisticação. Sim, conforme os padrões daquele tempo, a púrpura e o linho eram elementos que figuravam no vestuário dos membros da nobreza ou das pessoas que ocupavam posições sociais privilegiadas. A púrpura era um corante muitíssimo apreciado no mundo antigo e de obtenção bastante difícil. Ela era extraída de um molusco chamado murex, que então era muito comum nas águas do mar Mediterrâneo e posteriormente veio a escassear. E para se extrair a púrpura deste murex, impunha-se um processo muito trabalhoso e demorado. Por isso, o seu valor elevado. Tecidos tingidos com púrpura atingiam valores muito elevados e, não raro, vemos que estas vestimentas estão no imaginário dos povos associadas à realeza ou simplesmente das classes mais abastadas, como é o caso desta personagem, que figura entre aqueles de posse. O segundo personagem, o mendigo, parece ser o inverso do primeiro. O seu nome é sugestivo, Lázaro. Significa Deus ajudou. Talvez esse seja um indicativo de que esta figura não conta com a assistência de mais ninguém, de nenhum outro, senão de Deus, e de Deus somente. É um indivíduo que não vive, mas sobrevive. E o faz em meio à mais absoluta pobreza. Enquanto o primeiro folga na abundância de bens e recursos, este amarga na total escassez dos mesmos. Vive desolado pela fome e o seu desejo é saciar-se com migalhas. As migalhas que eventualmente caem da mesa do rico. Contudo, nem mesmo isto lhe é possível. E até mesmo as migalhas da mesa do outro permanecem sendo para Lázaro um mero sonho. Está doente, dá-nos a saber o texto. Doente com o seu corpo tomado por chagas. Coberto por elas, Lázaro se apresenta numa condição terrivelmente precária. E na sua miséria não encontra formas pelas quais possa soerguer-se. É, por certo, um estigmatizado. Sim, imerso numa sociedade onde as pessoas leprosas, vítimas de afecções cutâneas dos mais variados matizes, eram forçosamente empurradas para a margem.
eram segregadas do convívio social. Lázaro, na sua condição de pobre e doente, de leproso, por assim dizer, é um pária, é um excluído, é alguém que não tem lugar de legitimidade no meio dos seus. E na sua condição deplorável, vê-se indefeso. Vê-se vítima até mesmo dos cães da rua, que, segundo o texto, lhe lambem as feridas. Os cães, animais que naquela sociedade e naquela cultura eram desprezados, pois reputados como impuros e desprezíveis. Assim, o texto nos entrega os dois protagonistas, duas personagens apresentadas mediante uma relação de contraste muito pronunciado. Assim como é contrastante a sua situação nessa vida, é contrastante a situação que experimentam no além desta. Sim, porque enquanto aqui ambos se veem muitíssimo próximos, ainda que distantes, dado que Lázaro faz sua mendicância à porta do homem rico, lá no além, ambos se veem decididamente separados, afastados um do outro por um abismo grande e intransponível, como nos dá a saber o versículo de número 26. Se aqui, nesta vida, o rico experimentava conforto, conforme nos relata o verso 19, e o pobre aflições, como nos dão a saber os versos 20 e 21, lá no além, tudo se dá ao revés. O rico padece então tormentos aflitivos em meio a chamas infernais, narram-nos os versículos 23 e 24. E Lázaro, por sua vez, repousa confortado junto ao seio do patriarca Abraão, versos 23 e 25. Se no primeiro momento era o pobre que sonhava com migalhas para aplacar a sua fome, no momento seguinte é o rico quem almeja míseras gotas de água para aliviarem a sua sede. Quantos contrastes! Porém, de todos estes, o mais significativo seria precisamente o seguinte: se nesta vida que eu e você partilhamos, e de igual modo Lázaro e o homem rico também, se nesta vida, aqui e agora, as circunstâncias podem ser modificadas a partir de uma mudança operada em nossas condutas pessoais, na vida que está para além desta, nada mais pode ser feito. E é neste ponto que reside o cerne da mensagem que nos comunica esta parábola. Ela não está nos ensejando uma doutrina escatológica, uma revelação quanto aos mistérios relativos ao estado do homem após a sua morte. Em verdade, o que ela enseja é nos mover a um exame acerca da maneira como temos conduzido as nossas próprias vidas neste tempo presente. Porque o tempo oportuno para realizarmos um realinhamento das nossas condutas pessoais não é outro senão este. E o texto nos coloca diante de um necessário senso de urgência para agirmos. O texto nos fala, portanto, não do porvir, mas da relação que nós travamos com as coisas que nos cercam e principalmente com as pessoas. Ele nos
conclama a dimensionarmos de forma adequada a nossa caminhada, face à perspectiva da eternidade que nos aguarda. Face à perspectiva de que há um Deus, de que há um juízo e de que estas coisas precedem a realidade de uma vida que está para além desta e que é bastante real. E este realinhamento de nossas condutas, este exame que se faz necessário realizar acerca do modo como nos relacionamos com o outro e o mundo, tudo isto só se faz possível ao coração que se abre para dar ouvidos e para acolher a mensagem da Escritura. Diz o verso 29, Moisés e os profetas ouçam-nos. Isto só se faz possível àquele que se deixa encontrar, impactar e transformar mediante o encontro verdadeiro com o ressuscitado, pois há muitos que não se deixarão persuadir, nem mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, diz o verso 31. Nós não temos neste texto uma palavra que recrimine a riqueza, como querem fazer crer alguns, nem tampouco uma palavra que exalte a pobreza, como querem fazer crer outros. Estes são desvios de leitura que devemos evitar, já que aos olhos das Escrituras, tais coisas, a riqueza e a pobreza, não possuem virtude ou vício que lhes sejam inerentes. Tudo deriva do modo como nos relacionamos com estas realidades. O que temos, sim, neste texto, nesta passagem do Evangelho, é, antes de tudo, um alerta. Sim, um alerta veemente quanto ao perigo de que, voltados sobre nossos próprios umbigos, nos alienemos daquilo que nos circunda e nos tornemos insensíveis à dor daquele que sofre e que frequentemente jaz tão próximo a nós ou mesmo à nossa porta. A parábola do rico e do mendigo, portanto, é um maravilhoso convite e um ensejo para que, à luz do Cristo vivo, moldemos o nosso próprio proceder e, por meio dele, o nosso caráter, sempre e cada vez mais à semelhança do Senhor, para a glória do Todo-Poderoso, para o serviço a muitos, para a nossa eterna alegria. Que assim seja e que Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Registrando o meu retorno de um período abençoado de férias e descanso junto à minha família, quero agradecer mais uma vez a toda a comunidade de fé pelas mensagens recebidas ao longo desse período, pelas diversas expressões de carinho, mas, sobretudo, pelas orações. Sei que eu e a minha casa temos sido objeto da intercessão do povo de Deus, e isto continuamente. E o Senhor tem abençoado as nossas vidas e respondido, portanto, às preces do seu povo. E isto é para nós um motivo contínuo de louvor ao Todo-Poderoso e profunda gratidão. Que a boa mão do Altíssimo continue a nos sustentar e nos guiar a todos, e que Ele continue a dispensar sobre toda a família da fé toda a sorte de bênçãos espirituais. Quero lhe convidar a fazermos juntos a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Portanto, feche seus olhos, olhemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.